Meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos. Hoje no Salmo 57, graças a Deus, esfriou aqui em São Pedro, no Rio de Janeiro. Aí também tá fazendo frio, me conta aqui nos comentários. Sem mais delongas, Salmo 57, vamos ver o que o Senhor tem para nos contar, para nos revelar e para nos ensinar hoje nesse vídeo do Salmo 57. Se você tem a sua arma, a sua espada, pega já aí comigo a Bíblia Sagrada e hoje eu vou ler na tradução que eu costumo ler aqui com vocês, que é a NVI, Nova Versão Internacional. Salmo 57, vamos lá. Na minha Bíblia tem um subtítulo e está escrito: para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Poema epigráfico davídico, quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Versículo 1 e diante vai estar escrito, acompanhe comigo. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. Sua língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Vocês sabem que primeiro eu leio o salmo inteiro, depois eu venho comentando com vocês. E eu já quero comentar que depois que eu comecei a gravar essa série dos salmos, agora até o Salmo 57, né? Nós conseguimos chegar até aqui, graças a Deus. Do primeiro até o 57, já tem mais de um ano essa série que eu gravo. E gravando essa série dos salmos eu percebi que a fé que eu mais admiro da Bíblia não é a fé de Abraão, não é a fé de Elias, Eliseu, ou a fé de qualquer outro personagem bíblico, mas a fé que eu mais admiro na Bíblia é a fé de Davi. Porque, irmãos, vamos botar essa situação que Davi está vivendo aqui nos dias de hoje. Vamos botar em prática isso aqui. Nesse Salmo 57, Davi está sendo perseguido pelo rei da sua nação e o seu exército. É como se hoje em dia eu ou você fôssemos perseguidos pelo presidente do Brasil com o seu exército. Claro que naquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje, as armas que tem hoje, mas Davi ele estava sendo perseguido, não era qualquer tipo de perseguição. Davi aqui, ele está sendo perseguido pelo rei da sua nação, juntamente com o seu exército. E eu li esse salmo e fiquei constrangida, mais uma vez, porque quem de nós, numa situação dessa, ia ter a atitude que Davi teve de, no meio dessa angústia toda, imagina, ele estava fugindo de um lado para o outro, se escondendo de um lugar após o outro pela sua própria vida, porque queriam tirar a vida dele, e a qualquer momento ele podia morrer. Mas ele, naquela situação toda, ele olha para os céus e ele fala: Senhor, o meu coração está firme, eu te louvarei. Está escrito no versículo 7
e 8. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos, acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens, do versículo 7 ao 10. E eu fico impressionada, porque quem de nós iria fazer isso no momento de aflição? Nossa carne, ela tende a, no momento de aflição, murmurar. A gente começa a enxergar o lado péssimo da coisa, a gente começa a ver só o lado ruim, a gente começa a reclamar, a gente começa dentro de nós desacreditar, ficar angustiado, ficar com medo, ficar sem esperança, se perguntar onde está Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Mas Davi aqui, ele tem uma atitude completamente diferente, é isso que me impressiona, porque Davi, ele tem uma intimidade tão firme, uma fé. A fé dele me impressiona demais, porque ele tem uma fé tão firme que no meio da adversidade, que qualquer um de nós iria se amaldiçoar, se angustiar e iria, desacreditar da vida, perder esperança nas promessas. Davi aqui, ele vai, como está escrito no versículo que eu quero ler com vocês, versículo 2 vai estar escrito, ele vai dizer: clama ao Deus Altíssimo, isso no meio da perseguição. Clama ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Ou seja, Davi aqui está declarando uma certeza que há em seu coração. Depois de ser ungido, ele passou por toda essa provação e essa perseguição, e mesmo passando por tudo isso, depois de ser ungido, ele não desacreditou da promessa. Mas ele falou, clama ao Deus Altíssimo. Ele sempre se refugiou em Deus, independente das aflições, ele fez de Deus o seu refúgio e não questionou a Deus por que ele estava passando por tudo aquilo. E, ele não reclamou, ele não murmurou. Mas ele disse, clama a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. Ele estava vivendo, não sei se você está entendendo, eu fico impressionada, vivendo num contexto que dizia completamente contrário daquilo que o profeta entregou para ele e da unção que ele recebeu. Aqui ele está vivendo um contexto de perseguição, angústia, medo e aflição e tudo que é de ruim. Mas ele mantém viva a palavra dentro do coração dele, e é isso que mantém a fé dele firme na promessa do Senhor. E ele tem a convicção de que Deus ama ele, é isso que a gente tem que ter. Qual de nós iria ter essa atitude, irmãos? No dia de hoje está muito difícil, é uma batalha constante entre... Nossa guerra não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades. Para manter a nossa fé está muito difícil, porque os demônios, a gente precisa ter consciência disso, eles atacam a nossa mente e nosso coração para trazer questionamentos que parece que somos nós que estamos pensando e acreditando naquilo, mas são ataques para fazer a gente reparar nas coisas ruins da vida, nas coisas ruins da situação que a gente está vivendo, para trazer angústia, para trazer medo, para trazer uma aflição que vai tirar a esperança do nosso coração e vai nos fazer, sem a gente nem perceber, desacreditar da promessa. Mas Davi, é isso que mantinha a fé dele viva e firme no Senhor, a intimidade dele firme com Deus. Ele tinha certeza do amor de Deus, de que Deus o protegia, de que Deus estava com ele e de que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, mas que a promessa ia se cumprir. E é por isso que Davi aqui ele vai afirmar com tanta convicção no versículo 2, eu clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. É como se ele batesse no peito e falasse para Satanás, tudo que você está falando na minha mente é mentira. Eu sei que Deus vai cumprir todos os propósitos que Ele tem na minha vida e que a palavra dEle não vai se frustrar. Então, Ele me constrange com toda essa fé. E depois de ler esse salmo, eu fiquei refletindo assim, eu só conseguia rir e falar, caraca, Jesus, me dá uma fé como essa. Porque a fé é isso. O que você crê no seu coração?
Quais são as suas convicções? O que te move? O que te traz esperança? Você tem esperança? Se nós não tivermos esperança, paz em Deus, amor, os frutos do Espírito Santo, se nós não conseguimos olhar para a vida e ver alegria, paz, esperança nas promessas de Deus, na palavra de Deus, e não conseguimos sentir alegria em Deus, como Davi aqui ele expressa, você vê em todo o salmo que ele louva o Senhor, mesmo na provação, nós temos um grave problema com a nossa fé. Porque a fé, ela gera um fruto. E se nós não encontramos esse fruto, nós estamos com a visão, com o foco na coisa errada. Talvez a gente olhe o problema e a gente comece a sentir angústia, aflição, medo, dor. Só que isso se chama falta de fé. E nós não temos fé quando nós estamos com a visão focada na situação ruim. Mas Deus quer que nós tenhamos, como Davi aqui, a visão focada nele. Davi o tempo todo ele vai lembrar, como se ele estivesse lembrando a sua alma e declarando para o mundo espiritual, para Satanás e seus demônios, Deus ele está comigo, Deus ele me ama, Deus me protege, eu louvo e clamo ao Senhor, o Senhor que para comigo cumpre o seu propósito. Davi ele sempre está reavivando isso em sua alma e afirmando como lembrando a si mesmo e declarando no mundo espiritual, profetizando e firmando isso como uma certeza em seu coração. A fé é convicção. Isso está escrito na palavra de Deus. Fé é convicção. Vou deixar a passagem aqui para os irmãos pesquisarem melhor. Então, no que nós temos convicção? Quais são as nossas reações de acordo com as situações e as coisas que nós estamos vivendo ao nosso redor na nossa vida? Deus ele observa a nossa reação. E o que faz nós sairmos da provação aprovados é a nossa atitude para com aquela situação. Se nós louvarmos a Deus, se nós declaramos e temos esperança nas promessas que Ele já disse que vai fazer, já disse que vai cumprir, se nós não nos esquecemos e começamos a olhar para a situação murmurando, mas sim, nós louvamos a Ele, sempre reavivando isso na nossa mente, no nosso coração, é o escudo da fé. Davi, que ele está usando o escudo da fé de Efésios 6, ele vai usar como escudo a palavra de Deus. Ou seja, ele vai se lembrar das promessas, a palavra que Deus já liberou sobre a vida dele. Use o escudo da fé, para que no dia mau você possa se lembrar e sentir esperança no que Deus já disse que vai fazer. Se você está andando em obediência, não tem por que Deus não realizar, não tem por que Deus não fazer. Então Deus tem a certeza, Ele vai fazer. Ele é o Deus fiel e a sua palavra é inabalável, a sua palavra fiel e comprovadamente fiel e justa. Vai estar escrito isso, eu vou botar aqui para os irmãos também, a sua palavra é inabalável. E isso aqui significa também o que está escrito na palavra que diz: trarei à memória aquilo que me traz esperança, para que no dia mau nós não venhamos a perecer. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força será pequena, mas se você se mostrar forte, e a nossa força não está em nós, nossa força está no Senhor. Como o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a força que nós precisamos, a fé que nós precisamos, a esperança que nós precisamos está na presença dEle. Nós precisamos dEle até para nos arrepender, até para acreditar. Então nós temos que ir a Jesus. Ele tem que ser a fonte de toda a nossa dependência. Por Ele nós vivemos, por Ele nós nos movemos. Então, graças a Deus, nós temos essa graça de poder depender dEle, porque nós podemos ir até Ele hoje e ter essa fonte, essa ligação com Deus, esses recursos do céu, o amor dEle, a presença dEle. Ai de nós se nós não tivéssemos essas dádivas, esses recursos, essas bênçãos do Senhor, essa graça comprada pelo sangue de Cristo. Isso está disponível para nós, isso é para ser usado, é para ser acessado por nós.
Não negligencie o sangue de Cristo, essa graça que está disponível. Vá até Jesus, vá até Deus, seja sincero, abre o seu coração, conte tudo ao Senhor, porque certamente Ele se levantará ao seu favor, porque Deus não despreza um coração puro, um coração que quer ajuda e busca nele. Deus não despreza quem faz dele o seu refúgio. Então busque ao Senhor, vá até a presença de Deus e seja sincero, abre o coração e fale tudo, porque eu sei que o Senhor, Ele vai te honrar e vai honrar o seu nome, o nome dEle na sua vida. E tenha discernimento, porque nem tudo a gente pode abrir a boca para falar que o inimigo escuta. Quando nós pedimos sinais ou algo muito específico que quer que Deus Ele faça, confirma, peça discernimento ao Espírito Santo. Mas aquilo que você sabe que é uma dependência que já é explícita, que o mundo espiritual já percebeu, você vai até a presença dele e ora, se derrame e fala mesmo, porque ele certamente ele vai se levantar a seu favor. Como está escrito, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Que grande angústia Davi está vivendo aqui. Mas ele tinha convicção no coração dele, a convicção que mantinha a fé dele viva nas promessas do Senhor, e ele louvava a Deus por isso. Então tenha em mente que o que mantém viva a fé no seu coração é o teu relacionamento com Deus e a palavra que Ele já liberou. Tenha fé naquilo que Deus já falou e traga à memória. Pense em tudo que Deus já disse e converse com Ele, agradeça a Ele, louve a Ele, porque certamente Ele irá fazer, irá realizar. Temos que ter uma atitude somente de fé, louvar o Senhor, agradecer a Ele, que Ele move ao nosso favor. Olha que coisa linda, nós que somos pó, que não merecemos nada, Ele já fez tudo e Ele continua fazendo tudo por nós, sabe? Nós não merecemos de jeito nenhum e Ele opera com seu grande poder em favor de nós, que não somos nada, e Ele nos ama. Então, sejamos gratos, porque Ele é lindo demais. Vale a pena louvar e engrandecer esse Deus. Vale a pena ter o sacrifício. Vale a pena se esforçar por Ele. Então, meus irmãos, até aqui me deu o Senhor. Obrigado por você ter ficado até esse ponto do vídeo comigo. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fique na paz do Senhor Jesus.